Olá, galerinha do nono ano do Colégio Adventista de Várzea Grande, tudo bem com vocês? Estou aqui agora gravando essa videoaula para vocês aqui, para que nós possamos aí dar complemento à nossa atividade, né? E não ficarmos parados aí. Infelizmente estamos num período aí de ficar em casa, todos quietos. E resolvi então gravar essa videoaula para a gente relembrar um pouco do que a gente já viu em sala de aula e vocês aí darem continuidade nas atividades online que eu vou colocar na plataforma CPB a partir de amanhã ou de hoje, segunda-feira, que vai ser o dia que vocês estarão vendo esse vídeo. Eu vou colocar essas atividades para vocês fazerem aí e a gente dá acompanhamento nos estudos. Como vocês podem perceber, aqui no meu fundo tem uma gatinha aqui, ó, Guilhermina, e sempre vai aparecer nas imagens aí, pode entrar, aparecer algum outro gato, você pode ouvir um cachorro latindo. É porque eu tô em casa, assim como vocês, né? Tô em casa e a gente está tentando aí, da melhor forma possível, fazer com que o estudo não pare e chegue até vocês. Então hoje nós vamos falar nessa videoaula, pessoal, sobre a Primeira República. A Primeira República que existiu no Brasil, a sua modernização, a exclusão, né? A exclusão de pessoas e as revoltas, né, que aconteceram durante essa Primeira República no Brasil. Vamos falar então que ela foi marcada por influências, né? Essa Primeira República ela foi altamente influenciada pelos grandes produtores rurais. Os grandes produtores rurais, eles que comandavam a política no Brasil com a instauração dessa Primeira República. E nesse período, a gente está falando de um período ali que, entre 1890 e 1914, ou seja, anterior à Primeira Guerra Mundial. Nesse período, nós chamávamos de Belle Époque. É um período que era conhecido como uma bela época, uma época bela, uma época bonita, porque não existia guerras, né? Nunca tinha tido nenhuma guerra assim mundial. Então, antes dessas duas grandes guerras, nós tivemos esse período que começou esse nome ele é francês, Belle Époque, e ele começou na França e depois se difundiu aí para vários países aí do Ocidente, inclusive aqui no Brasil. Por que uma bela época, professor? Por que que era uma época bela, né? Tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Acompanhem no livro, por favor. Se vocês pegarem o livro para acompanhar a aula, vai ficar muito legal, porque eu fiz aqui um programinha onde eu coloco as páginas do livro para vocês e dá para vocês acompanharem aí e tentar entender um pouquinho mais das aulas. Então, Belle Époque, como eu disse, né, surgiu na França, um movimento que surgiu na França e que se espalhou por vários países, onde tudo estava muito bom, numa crescente, a indústria crescendo, né, o mundo se desenvolvendo, a ciência, a tecnologia chegando para todos. Então esse período foi chamado de Belle Époque. Vamos dar continuidade aqui. Bom, e aí vem então, pessoal, a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Em 1914 ali nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial, que vocês já estudaram isso, foi tema, né, da nossa primeira avaliação, do nosso primeiro conteúdo desse bimestre. E nessa Primeira Guerra Mundial teve mudanças no sistema industrial. A indústria teve que passar, ela foi obrigada a passar por mudanças. Como, por exemplo, nós brasileiros recebíamos muitos produtos importados, de países europeus, principalmente. Nós exportamos a matéria-prima, né, e compramos o produto manufaturado. E as exportações elas aumentam, né, durante a Primeira Guerra Mundial, porque os países que estavam em guerra eles tinham necessidade de importar, né, principalmente alimentos ainda, iam muito para isso. E só que a gente não tinha mais como comprar esse produto, porque os países estavam em guerra, tinha dificuldade de transporte. E aí aconteceu no Brasil então o que nós chamamos de substituição de importações. Deixa eu localizar aqui para vocês, aqui, ó. Substituição de importações, ou seja, nós tínhamos que fabricar o nosso produto, né, que a gente precisaria aqui, o nosso produto final, e porque não tinha como importar dos países que estavam lá em plena guerra. Então essa substituição de importações ela aconteceu aqui no Brasil dessa forma, né? Fomos assim, digamos que pressionados, obrigados, né, a substituir os produtos que vinham de fora, né, por produtos nacionais. E com isso gera o quê? Um aumento na produção nacional, um crescimento na indústria. Tá? A indústria começa a se desenvolver e crescer.
E esse desenvolvimento, esse aumento industrial precisa de mão de obra. E aí precisamos de mão de obra. E o Brasil começou a importar essa mão de obra, né? Essa mão de obra ela vinha de fora. E lembrando que nessa época trabalhavam em fábricas mulheres, crianças, né? Trabalhavam 12, 14 horas por dia aí, e elas começaram, mesmo nós sendo uma sociedade patriarcal, onde o pai era a principal figura, né, ali da família, começa a se destacar então a questão das mulheres, né? Aqui as mulheres começam a se destacar. Se vocês lerem esse trecho aí, vocês vão entender o que eu estou dizendo, que é quando as mulheres começam a se destacar na indústria, começam a trabalhar, mão de obra. Até então, as mulheres não faziam isso, né? Era uma sociedade muito patriarcal, hoje chamada até de machista, né? Nesse período aí. E essa entrada das mulheres e das crianças também nas indústrias fizeram aumentar mais ainda a mão de obra. Mas mesmo assim, a gente precisava da mão de obra que vinha de fora, né? O Brasil ele não conseguia sobreviver apenas com o que estava aqui. Logo, nós temos a imigração durante a República. É mais um novo tópico do livro de vocês aí. Podem acompanhar aí, por favor. A imigração durante a República. Deixa eu mudar aqui minha... Tá aprendendo a mexer com isso aqui agora. Pronto, melhorou. A imigração durante a República. Então esse aí foi um período onde vieram pessoas de fora para trabalhar, só que não é só para trabalhar nas áreas rurais. Lembra que nós comentamos em sala de aula que essa mão de obra de imigrantes substituiu muito a mão de obra escrava após a abolição da escravidão? Né? Quando acabou a escravidão, os grandes proprietários rurais começaram a utilizar muita mão de obra de imigrantes, né? Nós discutimos isso em sala de aula. E esses imigrantes chegaram aqui e não iam apenas para o trabalho rural. Eles começaram a ir também para o trabalho nas grandes cidades, nas indústrias. São Paulo cresceu absurdamente, né? Começou a desenvolver bem, né? O crescimento urbano foi muito grande. E uma das consequências disso é que o trabalho ele ainda tinha aquela questão que essa viagem era subsidiada pelo governo, essa viagem dos imigrantes. Por exemplo, você mora na Itália, né? Os italianos eram os que mais imigravam naquela época. Você mora na Itália e aí você resolve vir para o Brasil trabalhar. Só que você não tem grana para comprar passagem. O governo brasileiro patrocinava a sua passagem. Só que chegava aqui e você ficava na mão dos grandes produtores, né? Você ficava devendo, era tipo um trabalho escravo, porque você tinha gente que não conseguia nem pagar as despesas que vinham para cá. O governo italiano, percebendo isso, vendo que isso estava acontecendo, era uma crescente aqui no Brasil, ele vendo isso, sabendo disso, o que ele fez? Começou a proibir os imigrantes de vir subsidiados, né? Subsídio é porque quem pagava era o governo brasileiro. Ele começou então a autorizar apenas a imigração de pessoas que pudessem pagar sua passagem, ou que seus parentes pagassem sua passagem, né? Para evitar essa questão aí da mão de obra ficar aí, as pessoas ficarem dependentes aqui quando chegassem aqui. E depois da Itália, vários outros países da Europa adotaram a mesma coisa também, né? Tirando essa questão do subsídio aí. E eles trouxeram, pessoal, os imigrantes, né? Eles trouxeram para o Brasil. Deixa eu passar a página aqui. Ainda não. Eles trouxeram para o Brasil a sua cultura, né? Trouxeram a sua cultura. Houve também uma grande participação na questão dos esportes, né? Vários esportes foram introduzidos no Brasil com a chegada dos imigrantes. Houve também, vamos lembrar que subsídio, além dos esportes, eles trouxeram sistema educacional, a educação, né? Veio de lá, novidades na indústria, novas ideias, tudo isso vieram com os imigrantes e ajudaram o processo industrial brasileiro. Então as indústrias brasileiras elas começaram a crescer, né, em virtude disso aí. Continuando aqui, ó, vocês estão acompanhando no livro aí, vamos entender então como foi o crescimento do operariado. O operariado eram as pessoas que trabalhavam aí,
principalmente nas indústrias. Como eu disse para vocês, mulheres, crianças que trabalhavam aí 12, 14 horas, trabalhavam durante a noite. Então, assim, as pessoas trabalhavam muito, 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 muito. E como cresceu muito essa classe operariada, eles começaram a sentir a necessidade de se organizarem para requerer melhorias, né? Melhorias aí no seu trabalho. Os salários eram muito baixos, né? As condições eram ruins, os salários eram baixos e eles trouxeram, né? E eles se organizaram aí justamente para isso. Você pode ver aqui, ó, você vai ver nesse trecho aqui, ó. Deixa eu pegar minha pinça aqui. Ó, nessa parte aqui vocês vão ver aí, né, essa questão aí dos trabalhadores aí, como que eles conseguiam, né, se reunir aí, fizeram congressos, associações, classes sociais, né, de trabalhadores, e eles reivindicavam mudanças. E para pressionar a indústria, né, brasileira, eles começaram a fazer greves, né? Tivemos aí alguns movimentos grevistas importantes nessa época, ó. Aí as datas 1913, 1917, 1919. Tivemos aí uma grande agitação aí, greves em São Paulo, Rio, Paraíba, Minas Gerais. Então esses movimentos aí foram muito intensos, né, nessas cidades aí, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. E nos tempos da Primeira Guerra Mundial, como aumentaram muitos, né, os operariados, né, as pessoas que trabalhavam nas fábricas aí, e a guerra gerou um aumento de preço, principalmente nos alimentos, né, dos produtos industrializados, cresceu muito o preço. E aí eles começaram então a fazer greves, exigir melhores salários, redução na jornada de trabalho, fim do trabalho noturno, principalmente para as mulheres e para as crianças. E o crescimento, né, dessa classe social, com esse desenvolvimento brasileiro, o Brasil era dependente desse trabalho. Como eu disse para vocês, nós promovemos a substituição de importações, ou seja, nós tínhamos que industrializar nossos produtos porque não tinha como trazer dos países que estavam em guerra. E nisso no Brasil acontece também a expansão da borracha, né? A borracha que é uma produção onde a matéria-prima é o látex, que é retirado de árvores do norte do país, principalmente da região norte do país. E deixa eu marcar aqui para vocês aqui, expansão da borracha, para quem está acompanhando aí na página 60, tá? Então se valorizou muito a borracha no Brasil, era um produto muito procurado e o Brasil ganhou muito, cresceu muito com essa extração, né? Era uma extração aí, era uma coisa extrativista. E foram vindo vários acontecimentos depois, pessoal, sobre a política indigenista, que nós já discutimos em sala de aula, vocês devem lembrar, mas eu vou aqui dar uma revivada na memória de vocês, né? Tá um pouquinho enferrujada, muito tempo em casa parado, né? A política indigenista do Brasil, que foi criado aí o Serviço de Proteção ao Índio, mas assim, a ideia dessa política não era proteger a cultura indígena, os seus costumes, não, muito pelo contrário. Ela dizia que o índio devia ser, deixa eu achar o trecho aqui para vocês, ó, o índio ele devia ser civilizado, ou seja, eles não aceitavam a cultura indígena, né? Ela tinha que passar por um processo de civilização, ele tinha que se desenvolver, como se os índios não fossem civilizados, né? Então essa política indigenista aí, ela aconteceu também, né, nesse período aí de Primeira República no Brasil. Tivemos a Guerra de Canudos, de Antônio Conselheiro, também discutido em sala de aula. Lembram disso? A galera lá que eles foram atacados 2, 3 vezes, né, e derrotaram os militares do governo, até que vieram uma grande quantidade de pessoas depois e dominou e massacrou aquela região. Tivemos também a revolta das vacinas, né, onde as vacinas aí não chegavam à população mais pobre do Brasil, né, então houve uma revolta aí na população, né, por causa disso aí. A revolta da chibata, dos marinheiros, também discutido em sala de aula. Estou passando assim um geralzão para vocês relembrarem. A Guerra do Contestado, a revolta de Juazeiro, as mudanças culturais e o movimento tenentista. Sobre essas revoltas, pessoal, desde lá da primeira, que é a de Canudos,
Eu pretendo gravar ainda essa semana uma outra videoaula para vocês, né? Explicando aí detalhadamente cada uma dessas revoltas, tá bom? Isso aqui é uma geral aqui do conteúdo que nós vemos, esse conteúdo desse capítulo, que é um capítulo que vai estar na prova 2 de vocês. Então eu fiz essa videoaula aqui porque estamos reclusos, né, em casa, tanto eu, nós professores, quanto vocês alunos. E dizendo que eu tô com muita saudade dessa galerinha aí, aquelas perguntas, né, aquelas curiosidades, vocês são muito curiosos aí, sempre perguntam, a gente gera debates incríveis em sala de aula, bem legal. E tô com saudade disso tudo acontecer novamente, mas espero que em breve estaremos de volta juntos, né, numa sala de aula aí, para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Agradeço a vocês, não esqueçam de olhar na plataforma da CPB, onde serão incluídas duas listas de atividade, uma agora na segunda-feira, dia 30, amanhã, no caso eu estou gravando isso aqui num domingo em casa. Outra vai ser incluída na quarta-feira. Então serão duas listas de exercícios, cada lista vão ter 10 atividades. No final vocês terão 20 questões, que é a revisão de prova, né? Aquela revisão zona que a gente faz no final de bimestre para avaliações de vocês, tá bom? Estou aqui, torço por vocês, com saudade de vocês, espero encontrá-los em breve, na medida do possível. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.